Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. E mais uma aula de matemática superior, mais uma aula de teoria dos números. Dessa vez falar sobre o máximo divisor comum, ok? E então, para falar no máximo divisor comum, nós temos várias definições que são relacionadas à divisibilidade. Então, dê o like no vídeo e vamos nessa. Para começar, eu começo com a definição de máximo divisor comum. Então, dizemos que D é o máximo divisor comum de A e B se D divide A e D divide B, e se existe um C que divide A e C divide B, então D é maior ou igual que C. Ou seja, ele é um divisor comum de A e B, como diz o nome, ele é um divisor comum e ele é o maior divisor comum. Certo? Então qualquer outro divisor comum tem que ser menor ou igual que o D. Certo? Então essa é a definição, bem simples, é o que a gente aprende na escola. Né? Então vamos dar um exemplozinho aqui, certo? Se a aula ficar muito grande, pessoal, eu vou dividir em duas, ok? Então, o primeiro exemplozinho aqui é o seguinte. Vamos pegar dois números aqui. O máximo divisor comum entre 12 e 9, certo? Esse aqui é a MDC, a abreviação, e MDC entre 2 e 9. Então, vou colocar aqui, entre colchetes, nós notamos MDC entre A e B, o D, MDC entre A e B, ou a gente pode tirar até a palavra MDC. Quando fizer sentido, a gente coloca só os parênteses AB, certo? Então, MDC entre 12 e 9. Para isso, nós olhamos os divisores positivos de 12 e os divisores positivos de 9. Certo? Então, quem são os divisores positivos de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Quem são os divisores positivos de 9? 1, 3 e 9. Então, olhamos nessa lista, o 12 não está nas duas listas, o 6 não está nas duas listas, o 4 não está nas duas listas, o 3 é o maior cara que está nas duas listas. Então, seria pegar o conjunto dos divisores positivos de 12, interseção com o conjunto dos divisores positivos de 9 e olhar o máximo disso. O máximo é 3. E esse máximo é exatamente o máximo divisor comum. Certo? Então essa é a maneira de calcular. É claro que é uma maneira muito difícil, porque a gente tem que fatorar os números, né? Tem que encontrar todos os divisores. Isso não é uma tarefa muito simples. Mas vamos lá para algumas propriedades, certo? Então toda definição matemática, pessoal, tem que trazer propriedades bacanas, certo? Então vamos para as propriedades. Vou colocar algumas aqui, certo? Propriedade A, aqui, sejam A e B números naturais. Então, propriedade A, o MDC entre A e B é sempre maior ou igual que 1. Propriedade B, o MDC entre A mais ou menos B é a mesma coisa do MDC entre A e B. Propriedade C, vou já explicar as propriedades, pessoal, só colocando aqui. MDC entre A e B é igual a MDC entre B e A. Propriedade MDC entre 1 e A é igual a 1. Propriedade E, o MDC entre 0 e A é igual a A. Propriedade F, o MDC, se o A divide B, então o MDC entre A e B é igual a. Propriedade G, o MDC entre A mais KB e B, se o B divide esse cara aqui, ó, se é um múltiplo de B, então a gente pode cancelar ele do MDC. Então isso aqui é a mesma coisa do MDC entre A e B. Isso é muito útil, pessoal. Propriedade H, MDC entre A e B divide MDC entre A e KB. Ou seja, se a gente multiplicar se a gente multiplicar o B por K, então o MDC sem o K divide o MDC com o K. Né? Ok? Então vamos tentar argumentar isso aqui. Então, primeiro, pessoal, olha só. O 1
O 1 ele divide todo mundo. Então 1 é um divisor de A e é divisor de B. Como o MDC é sempre maior ou igual que qualquer divisor comum, então o MDC tem que ser maior ou igual que 1. Porque 1 divide A e 1 divide B. Segundo fato, sinais não influenciam no MDC, porque o MDC é sempre maior ou igual que 1. Então não interessa se você está com o MDC entre 2 e 3 ou MDC entre 2 e menos 3. O menos não interessa, porque a gente está olhando só para divisores positivos, certo? E aqui a gente usa o seguinte, se um certo D divide A, então menos D também divide A, ou seja, o simétrico aditivo também divide. Então, tanto faz, certo? Isso aqui é a propriedade de simetria, né? Propriedade de simetria, ou seja, a MDC entre A e B é a mesma coisa da MDC entre B e A. Isso é evidente. Essa propriedade aqui é bem interessante, né? MDC entre 1 e qualquer coisa é igual a 1. E como é que a gente prova isso? É simples, né? Quem são os divisores positivos de 1? 1. Divisores positivos de 1 só tem 1. E como 1 divide A, então 1 é o maior divisor positivo que está nos dois conjuntos. MDC entre 0 e A é A. Por quê? Porque qualquer qualquer número B divide 0. Qualquer B é diferente de 0. Então, qualquer divisor, o 0 tem, todo mundo é divisor de 0, tirando 0. Todo número positivo é divisor de 0. Então, o maior divisor de A é o próprio A. Então, MDC entre 0 e A é A. Propriedade F. Se A divide B, então MDC entre A e B é igual a A. Olha, se A divide B, então olhamos para cá, certo? Quem é o maior divisor de A? É o próprio A. E se o A divide B, então ele divide A e divide B, e não tem ninguém maior que o A que divida A. Então MDC tem que ser A. Esse aqui, o G, já é um pouco mais interessante. O H eu vou deixar para a gente voltar depois também, certo? No G a gente pode resolver agora. E como é que a gente prova ela? A prova, pessoal, é bem interessante e vai ser usado esse argumento várias vezes. Nós chamamos esse MDC de C1 ou D1. E chamamos o MDC entre A e B de D2. Certo? Então, olha só. O D1, por definição, como ele é MDC entre A mais KB e B, o D1 divide A mais KB e o D1 divide B. Né? Se ele divide A mais KB e divide B, ele divide qualquer combinação linear entre os dois. Então implica que ele divide A mais KB menos ou mais menos K vezes B, que é uma combinação entre A mais KB e B, combinação linear inteira. E isso é A. Ou seja, D1 também divide A. Então D1 divide B e D1 divide A. Logo, o D1 tem que ser menor ou igual que o divisor comum, o máximo divisor comum entre A e B, que eu estou chamando de D2. Então, D1 é menor ou igual que D2. E, pelo mesmo fato, pessoal, nós temos que o D2 divide A e divide B. D2 divide A e D2 divide B. Isso pela definição de MDC. Certo? Só que se D2 divide A e divide B, então D2 divide A mais KB. Porque A mais KB é uma combinação linear inteira entre A e B. Então D2 divide A mais KB e D2 divide B, logo D2 tem que ser menor ou igual que o máximo divisor comum entre A mais KB e B, que é D1. Então obtemos D1 menor ou igual que D2 e D2 menor ou igual que D1. Daí D1 é igual a D2. Certo? Então, vou acabar esse vídeo por aqui. Depois nós continuamos com a segunda parte. Ok? Então, quem tiver alguma dúvida, já pode deixar um comentário aí antes que eu faça o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Compartilhem e valeu, até a próxima.